Olá, eu sou o pastor Murilo, eu sou pastor adjunto da Igreja do Nazareno em Tauá e é mais uma vez um motivo de satisfação, de honra, poder ministrar a palavra do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 16, do verso 1 ao verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: Disse Jesus também aos seus discípulos: Havia um homem rico que tinha um administrador. Esse lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando chamar, lhe disse: Que é isso que eu ouço a teu respeito? Presta conta da sua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: Que farei, pois, se o meu senhor me tirar a administração? Trabalhar na terra eu não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: Toma tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: Tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 cores de trigo. E disse: Toma tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornardes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém? O Senhor Jesus, nessa parábola, ele estabelece alguns princípios que nós podemos seguir para que a nossa vida, o nosso caminho, nossa caminhada espiritual vá bem. O Senhor Jesus, ele conta a história de um homem que era administrador. Mas sendo administrador, ele era um administrador infiel, ou seja, ele não cuidava bem dos bens, de tudo aquilo que ele tinha recebido do seu Senhor. Repare que, sabendo disso, no versículo 2, ele diz o seguinte, que ele manda chamar o administrador e pede para que ele preste conta da sua administração. E aquele administrador, sabendo que seria demitido do seu cargo, ele começa a tomar algumas atitudes. Muitas vezes na nossa vida, nós deixamos que a situação chegue no pior estado para tomarmos algumas atitudes. Mas quando nós tomamos atitudes, essas atitudes elas têm consequência. E a primeira lição que o Senhor nos ensina nesse texto é que nós precisamos ser pessoas com atitude. Esse homem era infiel e as suas atitudes eram infiéis. Mas as suas atitudes elas geram consequências. O Senhor Jesus ele estava nos ensinando que em todo momento da nossa vida nós precisamos agir. Claro, como esse administrador infiel, nós não precisamos esperar chegar no limite das nossas ações para agir, mas esse homem agiu a tempo. Mesmo dentro da sua infidelidade, ele pensou consigo mesmo: bom, se eu for demitido, ou eu vou ter que trabalhar no campo, e eu não sou apto para trabalhar no campo, ou eu vou ter que mendigar o pão, eu tenho vergonha de mendigar o pão. E o que ele fez? Ele começou a construir acordos. Ele chamou, repare no verso 5, cada um dos devedores do seu senhor. E ele começou a fazer acordos com esses devedores. Acordos infiéis, acordos injustos, porque ele era um administrador infiel. Ele diz para o primeiro
que devia 100 cados de azeite para colocar na sua conta apenas 50. No segundo, que devia 100 coros de trigo, ele disse para colocar 80. E provavelmente assim nós podemos imaginar que ele fez com cada um daqueles devedores acordos injustos, acordos que iriam prejudicar o seu senhor, mas ele fez acordos. Ele agiu em tempo oportuno para que a sua situação não se tornasse insustentável. E ele pensava na sua mente: bom, depois que eu for demitido, essas pessoas me deverão favores, eu poderei voltar a elas e eu não ficarei desamparado. Repare que no verso 8, o Senhor, ele diz o seguinte, ele elogia o administrador infiel, porque ele a tempo conseguiu, dentro da sua habilidade, gerar amizade, gerar algumas questões de relacionamento. E aqui também nós precisamos refletir. O Senhor Jesus nos ensina que se esse homem, sendo injusto e infiel, ele conseguiu agir a tempo, conseguiu gerar amizades e dentro da sua infidelidade conseguiu gerar frutos e relacionamentos, quanto mais nós, que somos fiéis ao nosso Senhor, temos a bondade do Senhor Jesus no nosso coração, não podemos construir acordos, podemos construir amizades e principalmente podemos ganhar almas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele no verso 9 recomenda que a gente reflita, porque aquele homem das suas riquezas de origem iníqua, ele fez amigos. E quando eles faltarem, esses amigos iriam os receber no tabernáculos eternos. Nós precisamos fazer amizades, nós precisamos construir laços, precisamos construir pontes de amizade com outras pessoas, porque nós nunca sabemos quando vamos precisar um dos outros. Na verdade, nós passamos a vida inteira precisando um dos outros, dependendo um dos outros, do amor, da amizade, dependendo das nossas relações com os nossos irmãos. E o Senhor Jesus, ele usa exatamente uma pessoa que era infiel, uma pessoa que enganava como exemplo, justamente para nos mostrar que se as pessoas do mundo conseguem fazer isso, se as pessoas que não são tementes a Deus conseguem construir amizades e laços dentro da sua iniquidade, quanto mais nós que temos o Espírito Santo, quanto mais nós que somos servos de Deus, quanto mais nós que temos o Espírito Santo dentro do nosso coração. Ele segue no verso 10, dizendo que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Ele vai falar nesse momento, o Senhor Jesus, ele nos ensina sobre proporcionalidade. Se nós queremos ter grandes resultados na nossa vida espiritual, nós precisamos começar com pequenos passos. Muitas vezes nós temos o desafio de ler a Bíblia, ou ler a Bíblia diversas vezes, mas nós precisamos começar lendo nem que seja um versículo por dia. Se nós formos fiéis na leitura da palavra, dia após dia, pouco a pouco, versículo a versículo, livro a livro, um dia nós conseguiremos ler toda a Bíblia. Da mesma forma, na nossa vida devocional de oração, muitas vezes nós temos o desafio de orar 1, 2 horas por dia, mas nós precisamos orar começando por 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, e dentro da nossa fidelidade, no pouco tempo, mas com muita constância, nós chegaremos ao muito que nós almejamos. Assim também, o Senhor Jesus, ele vai nos ensinar que como esse homem ele era infiel nas suas pequenas relações, ele também conseguiu, dentro da sua infidelidade, construir grandes relações. E nós, na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus, se nós queremos obter grandes resultados, grandes avanços, grandes progressos na nossa vida espiritual, nós precisamos começar com pequenos passos, mas passos constantes, orarmos todos os dias, buscarmos ao Senhor todos os dias, lermos a palavra de Deus todos os dias, meditarmos na palavra do Senhor todos os dias. E ele termina essa última sessão da parábola dizendo: se pois não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornardes fiéis na aplicação do alheio,
quem vos dará o que é vosso? Porque ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. De fato, nós temos um objetivo na nossa vida: servir ao Senhor em todos os momentos. O nosso foco não deve estar nas coisas desse mundo. O nosso foco não deve estar nos bens, nas riquezas materiais, até porque o próprio Senhor Jesus nos ensinou que nós não devemos juntar tesouro nessa terra. Mas Ele também nos diz nessa parábola que se nós não conseguirmos administrar questões que esse mundo nos traz, que são passageiras, que são pequenas, muitas vezes injustas, como nós administraremos as coisas de Deus, como nós trataremos as coisas de Deus? E de fato o nosso foco deve estar sempre naquilo que o Senhor traz às nossas vidas, porque ou nós servimos as riquezas e as coisas desse mundo, ou nós voltamos a nossa vida para servir ao nosso Senhor. E essa é a melhor escolha. Nós precisamos em todo o tempo, todos os dias acordarmos e termos essa decisão, essa motivação no nosso coração, servir ao Senhor em todo o tempo, servir ao Senhor com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que somos, de todo o nosso coração. E eu quero te convidar, a partir de hoje, a partir desse momento, colocar a sua vida no centro da vontade de Deus, em servir ao Senhor de todo o seu coração. Eu te convido a orar comigo nesse momento. Senhor, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa reflexão. Eu peço ao Senhor, Pai, que assim como aquele homem, mesmo sendo infiel, ó Deus, ele decidiu agir, nós também, a partir de hoje, possamos agir, Senhor, e tomar ações rumo a uma vida espiritual, bem fundamentada, Senhor, e bem guiada na Tua Palavra. Ó Deus, assim como aquele homem construiu boas relações, mesmo dentro da sua infidelidade, o Senhor, ó Deus, dentro da nossa fidelidade a Ti, ó Deus, nos ensina a construir ótimas relações e que essas relações, ó Deus, gerem frutos e vidas para o Teu reino. Ó Deus, assim como o Senhor nos ensinou, que não é possível servir as riquezas e ao Senhor ao mesmo tempo, o Senhor também faça com que o nosso coração se desprenda de todas aquilo que nos amarra, tudo aquilo que nos prende, Senhor, a uma vida focada nos bens materiais, e nós possamos viver uma vida, Senhor, que agrade somente a Ti. Esse é o desejo do meu coração, a minha vida e a vida de todos os meus irmãos que me ouvem nesse momento. E assim nós oramos e Te agradecemos e Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida, que você tenha um dia abençoado, em nome de Jesus.